Agora eu vou te dar verdade. Gente, já tô com medo. Vocês já estão com medo? A minha palestra é sobre medo. Vou pegar minha cola, né? Que a gente precisa de uma sequência aqui. Gente, para quem chegou agora, fico muito feliz com a presença de todo mundo aqui, tá? A gente vai trazer, a Ruby já trouxe, né? Eu vou trazer. A gente está trazendo aqui duas palestras, né? E eu gostaria que fosse bem interativo. Vocês têm liberdade para falar, igual a Elaine, bem participativa, minha mãe, né? O pessoal, todo mundo é bem participativo e que vocês continuem participando, tá bom? Perguntem, tá? A ideia aqui é a gente conversar, a gente bater um papo, a gente realmente sair daqui bem esclarecido. E o assunto que eu vou trazer hoje é sobre seus medos. Eu quero desafiar vocês, quem não tem medo de nada aqui? Não, só fui de exemplo para vocês levantarem, mas eu ainda tenho medos. E eu vou falar para vocês como que surgem esses medos, né? Vocês já pararam para pensar, poxa, eu tenho medo de tanta coisa. E por que eu tenho medo disso? Tem uns medos que eu vou falar para vocês, que eu vou me abrir um pouco aqui com vocês também, e que eu fico pensando, gente, mas o que tem a ver esse medo que eu tenho? Tem até uma situação que eu vou contar aqui, mas depois eu conto. Vamos começar por isso, né? Andar de avião, eu vou contar um negócio sobre isso. Primeira coisa, vocês sabiam que o nosso cérebro ele é composto por 3 partes, né? A gente tem o nosso cérebro racional, que é o que a gente acha que manda. A gente acha que o cérebro racional é o top, por quê? Porque você toma as decisões através do cérebro racional. Só que eu vim contar pra vocês que não é bem assim. A gente acha que está no controle de tudo e a gente não está no controle de tudo. Porque existem 3 cérebros, né? É o racional, o emocional. Tem muita gente, eu conheço gente que é controlado pela emoção e a pessoa tudo é emocional. A pessoa não parece que não existe razão. A pessoa, tipo assim, toma decisões por emoção. Você fala assim, gente, mas para pra pensar. Não, porque eu senti isso, porque o cérebro emocional. Só que qual é o cérebro que manda? O inconsciente. O nosso cérebro inconsciente é o cérebro que manda em tudo. Eu vou falar pra vocês por quê. Quem acorda de manhã para escovar os dentes e ele acorda muito bom para escovar os dentes, muito bom, participa. Você acorda para escovar os dentes, aí o que você faz? Você vai lá no banheiro e fala assim, agora eu vou pegar a pasta de dente, mão direita, pegue a escova de dente, leve a boca e escova. Quem faz isso? Ninguém, né? Eu espero que ninguém faça isso, gente. O que a gente faz? Vai no banheiro, pega a pasta, põe na escova e escova os dentes. Sai andando já, escova e sai andando. O que acontece? A gente faz inconsciente, já está gravado, já está aprendido, você vai lá e faz. Você não para pensar. A Ruby falou, né, do Charles que dirige e conversa, né? Foi isso que você falou, Ruby? Fica conversando, aí você tem medo de... Tô brincando, não foi isso que você falou. Você falou que, né, é sobre foco. Meu marido dirige conversando. Aí eu fico só olhando. Para dirigir, o que eu tenho que fazer, né? Que eu tenho a carta, tenho uma noção, mas não dirijo ainda. O que eu tenho que fazer? Sem brincadeira, se eu for dirigir, eu vou parar, tem a marcha, agora eu vou ter que pensar que marcha eu vou passar, como que eu vou sair com o carro, e eu tenho que pensar para fazer tudo. Então isso não está gravado ainda, isso não está ainda no meu inconsciente como uma coisa automática. Mas no inconsciente meu marido tá. Ele dirige, passa a marcha sem olhar, eu fico assim, passa no meio de um monte de... E eu fico, gente, tá gravado já. A gente quando nasce, desde o útero da nossa mãe, isso é estudo, tá? A gente sente tudo que a nossa mãe sente, desde o útero. Quando você é um feto, por isso que nós cristãos a gente fala muito sobre o aborto, né? A gente é contra, porque desde o primeiro dia de concepção é uma vida. O feto, ele sente desde o primeiro dia dentro do útero. Então, o feto, tudo que a mãe sente, ele sente. E tudo fica sendo gravado no inconsciente. Tudo, desde o útero da mãe. E aí, quando você nasce, a criança nasce já com duplo chip. Então, ela fica ali procurando segurança no pai e na mãe o tempo todo, mesmo sem entender. Mas é inconsciente. Uma criança tem bem desenvolvida a parte racional ainda? Parar para pensar e fazer? Não. Mas
mas fica tudo sendo gravado no inconsciente. Desde criança, nós temos. Aí você passa a infância absorvendo tudo, aprendendo muitas coisas, aí depois passa a fazer coisas automáticas. Quando você aprende e vem para o inconsciente, passa a ser automático. A criança nasce com 2 medos. Vocês sabem quais são? Esses medos já são primários. A criança nasce com 2. Alguém já ouviu isso, né? De cair e de... Escuro? Barulho alto. Não, escuro, a criança dorme. Barulho alto. Faz o teste. Um bebê, pega um bebê e faz um barulho bem alto, ele vai. Ou se não, pega um bebê. Eu já vi gente fazendo isso e eu falo assim, gente, o bebê tá com medo. Joga o bebê pro alto, aí o bebê faz aquele... Aí a pessoa, nossa, que legal, o bebê tá amando, vamos jogar os bebês pro alto. Ele tá com medo, é o medo primário. Só que por que a gente tem medo? Tantos medos vão se acumulando se só tem 2 primários? Se só tem medo de cair e medo de barulho, por que a gente tem outros medos? Porque durante a nossa vida toda, a gente aprende através da observação, através da vivência e através do que a gente sente. Então, por exemplo, se alguém teve uma pessoa que falou pra mim, conversando comigo, falou assim, Leide, eu tenho muito medo de cobra, eu tenho medo enorme de cobra, eu sinto arrepio quando barata, vou chegar lá. Barata para... e aí a pessoa tem um medo incontrolável. Aí eu falei, mas você já foi picado por cobra? Não, nunca fui picado. Você já viu uma cobra pessoalmente? Não, nunca vi. Você já assistiu filmes que falavam de cobra? Não, nunca assisti. Mas por que você tem medo de cobra? Aí ela foi buscar lá atrás, aconteceu a gente conversando, ela falou assim, um tio meu, ele foi picado por uma cobra e ele quase morreu. E ficou na minha cabeça que ele ia morrer por causa da picada de cobra. Só que ele não morreu, ele está vivo. Só que ficou na minha cabeça que ele foi picado e ia morrer. E aí isso trouxe para ela fobia e pânico de cobra, sendo que não aconteceu com ela. Mas você entendeu que às vezes alguém contou alguma coisa para você, alguém falou alguma coisa para você, e aí aquilo ficou onde gravado no seu inconsciente. E aí é automático. Como que funciona o nosso inconsciente? Nosso inconsciente é igual, eu vou dar um apelido aqui para ele, de cérebro reptiliano. O que um réptil faz diante de um perigo? Uma cobra faz diante de um perigo? Ou ela ataca, ou ela foge, né? O nosso inconsciente é bem assim. Diante de uma situação onde você acha que está correndo um perigo, ou ele ataca, ou ele foge. E como que ele faz isso? A partir do momento que você se sente em perigo, pode ser real, imaginário, outra coisa que eu queria que vocês soubessem. Para o nosso inconsciente não existe vida real e vida imaginária, tudo está acontecendo, tá? Então, se você ficar muito preocupado com uma coisa, eu não sei se já aconteceu comigo. Uma vez meu irmão saiu, aí ele chegou mais tarde do que eu, de costume. Aí eu fiquei preocupada, estava todo mundo preocupado em casa. Aí veio assim na minha cabeça já o velório dele, a gente já imaginando. Vocês acreditam que eu comecei a chorar? Eu chorei de verdade, eu falei, meu, por que eu tô chorando? Aí daqui a pouco ele chegou lá na porta e eu falei, gente, o negócio é fisiológico, né? Você imagina e o que você imagina é. E aí eu comecei a chorar e depois não foi nada. Então, o nosso inconsciente, ou ele ataca, ou ele foge, né? Então, é isso que acontece diante de um medo. Então, você vivencia coisas na sua vida, você vê pessoas passando por situações, você sente algumas coisas durante a sua vida, e aí quando você se vê numa situação semelhante, o que acontece? O inconsciente descarrega adrenalina para o seu corpo, porque ele fala assim, você está em perigo, foge, sai daí. Vai acontecer tudo de novo, você vai sentir essa dor de novo. O inconsciente, ele quer te proteger. E o medo serve para quê? Para proteger a gente, não é? Esse é o medo que eu digo que não é o medo patológico. Isso, é o medo bom, né? Que te protege. É o medo que na verdade, o medo quando ele se torna patológico, quando ele tira esse foco de proteção. Isso, exato. Aí sim, ele se torna o medo patológico. Isso. Eu mesmo paralisou uma cliente minha, que essa semana atendi, ela perdeu um marido, infelizmente, no acidente de carro, ficou viúva, e depois, no tempo, perdeu um filho no acidente de moto. Aí paralisou,
o que ela sabia fazer, ela não consegue fazer mais que dirigir. Paralisou a vida dela. Ela teve uma experiência muito traumática através de fatos repetidos, né? Que aconteceram dentro da família. Exato. E aí o que acontece? Tem vários tipos de medo, né? Quem sabe quais são os tipos de medo? Do que as pessoas têm muito medo normalmente? Vocês já ouviram falar sobre fobias? Pessoas que têm medo de lugar fechado? Pessoas que têm medo de supermercados, às vezes? Porque tem muita gente ali. Pode falar, o que mais? Dentro de Se túnel, entregue. assim. Dentro de túnel, tem gente que tem Dentro fobia. de túnel, isso. Eu fico Altura, elevador. elevador. Você pede para as pessoas darem exemplo e as pessoas vão se entregando. Medo de elevador, de entrar no elevador, medo de altura. Pode se entregar. O que mais, gente? Medo de quê? Medo de ser rejeitado. Medo de ser rejeitado. O que mais? Medo de corpo, tem medo de corpo. Gente, deixa eu contar para vocês uma história. Meu pai vai saber o que eu estou falando. Tem uma pessoa que tem medo de lagartixa. É a pessoa. Gente, não sou eu. Eu vou me entregar aqui também, mas aí depois. Já sei Se eu que estiver é. mais à vontade, eu me entrego. Tô brincando. Tem uma pessoa que tem medo terrível de lagartixa. E essa pessoa falou que se alguém chegar, ela chegou a falar isso, se alguém chegar com essa lagartixa, mostrar ou for jogar, se ela estiver com uma arma, ela sabe a arma, ela mata a pessoa. Fizer esse tipo de brincadeira. Gente, isso é medo. Quem tem fobia sabe o que é medo de alguma coisa. E o que essa pessoa está fazendo? É má? É uma pessoa má? É instinto. Eu tenho que me proteger. Se a pessoa vai jogar a lagartixa, eu vou me proteger. Como? Se eu estiver com uma arma, eu vou sacar a situação. Não é meu pai, tá, gente? É que meu pai sabe de quem que eu estou falando. Não vou falar nomes aqui. Medo de falar em público. Gente, a primeira vez que eu fui falar em público, gente, é um frio na barriga que não tem nome. Não é frio na barriga, é um revertério. Você tem pesadelo, aí você tem pesadelo, você sonha, parece que é o medo da morte. Parece que você vai chegar aqui e vai cair dura no chão, as pessoas vão ficar tudo olhando. Não sei, é um medo terrível. Sério que o medo de falar em público é o segundo medo, né? Mais forte que tem. O primeiro é o medo da morte, eu tô certa? É isso, né? Então, pra vocês verem a situação. Agora eu vou me entregar. Eu tenho ainda, que eu estou tentando tratar isso, gente, se vocês tiverem o mesmo medo, vocês falam só para me confortar. Eu tenho medo de grilo. Não joguem grilos em cima de mim. Só você tira. E aí o que aconteceu esses dias, gente? Eu estava lá em casa, aí apareceu um grilo na janela, e esse grilo, sem brincadeira, ficou 5 dias lá. O Ed falou, Lê, isso não é normal, porque o grilo tem que sair para comer, se alimentar. O grilo ficou lá 5 dias na minha janela. Aí a janela ficou fechada, porque eu falei, esse grilo não vai entrar aqui em casa. É grilo, gafanhoto, esses negócios, naquele formato. E aí, eu dei o apelido pro grilo de Eucleto, né? Falei, ô Eucleto, por favor, você olha dentro. Era o grilo. E aí toda vez que eu olhava pra janela e ele sumia, aí eu ficava, cadê o grilo? Porque tipo assim, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar lá, porque se ele não estiver lá é porque ele entrou em casa. E se ele entrou em casa, eu perdi. Gente, vocês não sabem o que eu já fiz por causa de grilo. E parece que os grilos me perseguem, eles sempre aparecem um. Um dia eu tava passando da sala, eu tenho que passar pra cozinha pra ir pro quarto, aí tinha um grilo bem lá em cima, na janela, dentro de casa, ele estava dentro, foi pior. Aí eu passei, aí quando eu vi o grilo, tipo, eu paralisei, comecei a tremer, senti aqueles arrepios, aí eu fui, fiquei escondido olhando pro grilo, comecei a gritar, o Ed fazendo meu neném dormir, aí ele, que foi? Ed, vem aqui, gente, é desesperador. E é exatamente isso. Mas e se esse grilo estivesse perto do seu filho? Nossa, então, esse que é o problema do medo. Eu tô Você tentando tinha que tratar, enfrentar mas- esse Eu acho que o celular de mãe iria falar maior. Tomar. Você iria proteger o seu filho, você ia pegar ele e ia sair. Mas não quero que isso aconteça, vou tratar de outra forma. Não, vou tratar de... Eu tô tratando já, esse processo não vai acontecer. Porque se acontecer, meu Deus do céu. Esse é o problema de fobia, você faz coisas involuntárias, né? Boa observação, vou pensar nisso daí, mas não vai acontecer. Gente, outra coisa, só pra você ver como que o nosso cérebro é nosso inconsciente. Eu creio que eu já consegui tratar isso, mas não sei, vamos ver o próximo teste.
Quando meu marido saía para viajar, a trabalho, alguma coisa, aí eu chegava a hora de dormir, meu pai e minha mãe sabem bem dessa história. Aí chegava a hora de dormir, eu deitava, e aí eu falava assim, vou dormir, simples, você vai dormir, você vai deitar e vai dormir. Aí o que acontecia? Aí eu abri o olho, meu coração começava a acelerar, eu começava a ficar em alerta, estou em perigo, vai acontecer a qualquer momento, qualquer coisa, cérebro reptiliano, fique em alerta. Estou em perigo de morte, em qualquer momento vai acontecer alguma coisa, aí igual a Ruby falava, aí outra partezinha, gente, dorme, por favor, tá tudo bem, tá tudo de boa, não tem nada aqui, tá tudo fechado. Aí aquele desespero, medo de dormir em casa sozinha, meu marido saiu para trabalhar. Aí o que eu fiz já algumas vezes, né, pai e mãe? A gente mora no mesmo quintal, ô mãe, e como você vir aqui em casa, porque senão eu não vou dormir hoje. Então você vê o medo, né? Às vezes parece besteira, irracional, mas é o nosso cérebro inconsciente. O nosso cérebro inconsciente descarrega adrenalina no nosso corpo de verdade. E é um medo, né? Eu sei que você está lembrando dos seus medos aí, se você viesse contar, as pessoas iam rir também, porque tem muitos medos que são muito irracionais. E eu sei que esses medos que às vezes a gente tem, né? A gente fica pensando onde surgiu. Tem coisas que a gente não vai lembrar. Tem coisas que a gente passou lá na infância. Eu estou tentando trazer porque eu tenho medo de grilo, mas eu não consegui identificar ainda. Aí eu faço terapia, né? Então já fiz reprocessamento, já tentei voltar para saber o que era, ainda não identifiquei. Mas pode ter sido diversas coisas, porque o nosso inconsciente ele grava tudo. Imagina o inconsciente gravando tudo todos os dias. Gravando tudo que acontece. Por exemplo, a gente está aqui. O meu inconsciente não está gravando só vocês. Ele está gravando o tempo lá fora, ele está gravando que a gente está no local da cor branca, ele está gravando que as luzes estão acesas. Então o meu inconsciente está interpretando tudo de uma forma e a visão de vocês é de outra forma. O inconsciente de vocês está registrando tudo de outra forma. Então o nosso inconsciente é muito complexo, né? Tem muitas coisas que a gente não encontra explicação, mas a gente consegue tratar. Eu vou falar para vocês no final como que trata, tá? Os medos. Gente, medo de andar de avião. A primeira vez que eu andei de avião, eu falei, Deus, é hoje que eu vou me encontrar com o Senhor. Eu sei que o Senhor está preparando esse dia para eu me encontrar, eu tenho certeza. Gente, aí eu e o Ed, eu e meu marido, né? A gente tinha o mesmo medo. Aí a gente foi junto, segurando um na mão do outro, quando o avião foi, o friozinho na barriga foi junto, eu falei... Aí tem uma hora que o avião foi descer, que ele fez assim de lado, eu falei, Deus, é agora. Gente, medo. Medo irracional, porque o avião é o sistema de transporte mais seguro do mundo. Mais seguro do que o ônibus, mais seguro do que o carro. Eu já avisei para minhas amigas para cuidar das minhas cortinas. Você vai cuidar do avião? Vou. Aí eu pensei assim, Deus, mas morte de avião, de queda de avião, não ia morrer. É porque é o meu medo, né? Então tem vários medos, tipos de medos que a gente tem. Eu vou falar para vocês 5 tipos de medo, tá? Sintomas do medo irracional. 5 sintomas de medo irracional que a gente tem. Primeiro, um medo desproporcional. A gente tem muito medo desproporcional. Por isso que eu falei que ia voltar na barata. Quando você está diante de imagina, está todo mundo sentado aí, imagina que ali na porta agora entra um leão. Do nada entra um leão. O que vocês fariam, gente? Vocês fariam sentadinhos, né? Eu morro. Coração para. Tenho certeza que você vai ficar de boa, eu não sei o que a gente vai fazer, eu sei que a gente vai dar um jeito de sair. O que acontece quando você está diante de um perigo real? Aí o inconsciente descarrega adrenalina, então você começa a tremer, tem gente que vai paralisar. Eu não sei por que eu tenho esse negócio. Quando eu estou diante de um medo, eu paraliso. Ao invés de eu sair correndo, eu fico parada. Parece que, tipo assim, se eu ficar parada, vai ser pior, mas pra minha cabeça não é. É instintivo. Então, se o leão entrar, você vai ficar parado. Na frente, ou se eu sair correndo, não sei. E aí eu ia de morte de leão, né? E agora sim, olha como que é desproporcional às vezes o medo. Gente, se entrar agora, uma barata voando ali na mão. É o mesmo medo de um leão? É a mesma sensação, não é? Pra quem tem medo de barata, é a mesma sensação. É risco de morte. A barata vai vir voando, já aconteceu, já tá lavando roupa em casa, a barata entrou
de um monte de coisa. Aí a barata voando, o que você sente? A mesma coisa que você sentiria se o leão entrasse. Te garanto, quem tem medo e fobia é a mesma coisa. Mas, gente, não é desproporcional isso? A barata representa risco de morte? Pra você ver como que é nossa... coração. Gente, quem não tem medo de barata, eu quero bater palma pra você. Quem não tem medo? Ah, todos têm. Eu pego aquelas anteninhas Bom, assim. vamos lá, então vocês veem que é desproporcional. É desproporcional mesmo. Olha aí, a cura minha. Olha, pode falar. gente que enfrenta o leão, mas não Então, eu enfrento o leão. Eu fico parado se o leão entrar. Se a barata entrar... É por isso que eu te fiz essa pergunta sobre o grilo, porque eu tenho muito medo de barata. A Duda entra em pânico. Então, quando aparece uma barata em casa, eu tenho que tirar ela, sai correndo, tranca ela no quarto, pra ela, se não tiver outra pessoa em casa, eu tenho que desfazer da barata, porque se eu deixar ela lá, eu acho que ela vai dar muito, vai criar mais. Vai ser muito pior, Eu né? preciso fazer dela, então eu tenho que enfrentar para poder livrar ela. Livrar E eu como você, né? Vai criar só isso é ótimo. Eu vou falar sobre isso no canal. Super que eu tô mãe. falando. É, exato. Mas o grilo eu não quero ter experiência dele. Eu quero ter outra experiência. Outro medo. Medo ilógico às vezes a gente tem. Não sei se já aconteceu com vocês, estão no serviço, aí você trabalha super bem, você faz tudo certinho. Aí um dia seus chefes chegam com a cara fechada e falam assim, preciso conversar com você. Ai, meu Deus. Aí a pessoa mais coisa, gente, pra parar pra pensar, eu não tô fazendo alguma coisa errada, não, mas aí vem medo. Você fala assim, gente, mas e se eu entrar lá na sala e ele me demitir, me mandar embora, falar que aconteceu alguma coisa? É um medo ilógico, não é? Porque tá tudo bem, não fez nada de errado. Mas aí vem o medo, aí vem aquele medo, poxa, é certeza que eu vou entrar na sala e ele vai falar alguma coisa, eu vou ficar magoada, é o risco de morte de novo. Você vai e vai acontecer uma coisa. O medo, então muitas vezes ele é ilógico, irracional. Outra coisa, o medo é limitador e pode estar limitando o seu propósito, sabia? O medo, às vezes, por exemplo, igual eu falei pra vocês, a primeira vez que me convidaram para falar em público, se eu não tivesse enfrentado esse medo, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Não estaria cumprindo o meu propósito, que eu gosto demais, de levar informação, mensagens. Então, assim, o medo, se você não enfrentar ele te limita a avançar, te limita de fazer as coisas, de ter experiências legais. Eu tenho, por exemplo, meu sonho é pular de paraquedas, mas eu tenho medo de altura. Então você nunca vai realizar seu sonho. Mas eu falei uma coisa assim, quem tem medo de altura não tem o sonho de pular de paraquedas, mas é mais ou menos isso. O seu sonho às vezes te limita. Né, mãe? Você pulou de paraquedas? Mas eu tinha medo de altura, mas eu quis desafiar esse Aí, ó, medo. gente, então não falei desse. Fala aí, conta seu testemunho. Não, é que eu tinha medo, mas eu tinha um sonho desde criança de saltar, para ver qual que era a sensação, né? Se você chegasse lá embaixo, eu consegui vencer o medo. E Então tem pessoa, coragem, que esse não é meu sonho também não. Tem gente que tem medo de usar elevador, foi o que você falou, né? Aí a pessoa vai trabalhar numa empresa, aí chega lá, a empresa dos sonhos, só que na empresa tem o quê? Elevador. Não. eu estou todo tempo, mas eu fico pensando naquele filme que Eu espero que pelo menos duas pessoas, porque se ficar presa dentro do elevador, eu tenho duas pessoas. Olha como que é, só para vocês entenderem como que o nosso cérebro é bem diferente, né? Loucos. A Elaine tem medo de elevador, eu não tenho. Porém, eu já tive experiências péssimas com o elevador. Por exemplo, uma vez eu estava no elevador, indo trabalhar, aí o elevador parou, a porta abriu e tinha uma parede branca na minha frente. Aí eu falei, meu Deus, é a morte de elevador. Aí, tipo assim, depois, não sei o que aconteceu, a porta fechou, não lembro direito e foi. E eu não fiquei com medo.
casar. Eu tinha medo de casar. Todo mundo que eu chegava e falava sobre casamento, sai fora disso. A pior coisa que você pode fazer é casar. Principalmente em ambiente de serviço, ambiente de amizade. Então, as pessoas falam, ih, casamento. E aí, o que eu fiz? Fui lá, contra, né? O medo que eu tinha, casei, foi a melhor decisão que eu tomei. A gente é super parceiro, a gente conversa sobre tudo, meu melhor amigo, vou começar a elogiar quem tá filmando. Eu te amo. E aí, assim, casamento foi a melhor decisão que eu tomei, mas eu tinha medo de casar. Então, às vezes, o nosso medo limita a gente de ser feliz, de fazer coisas, né? Quarto, o medo, às vezes, gera pânico incontrolável. Tem gente de verdade, tem gente que entra em pânico de verdade. Chega a ser fobia mesmo. A pessoa tem pânico de ambiente cheio de gente, um bocado. Por exemplo, se a gente for... não sei se vocês já foram na Marcha para Jesus, alguém que já foi? Vocês viram a quantidade de pessoas que tem lá? Tem gente que tem fobia, não consegue. A pessoa começa a perder a respiração, a pessoa começa a acelerar o coração, é o inconsciente descarregando adrenalina. Sai daí que você está correndo perigo. O medo nada mais é do que algo que vem para proteger você. Proteger você de situações que te trouxeram muita dor, ou de situações que você ouviu que trouxe muita dor para alguém. Então, durante a vida toda, o seu inconsciente vai captando informações. E aí, por isso que a gente vai começando a ter vários tipos de medos. Porque o seu inconsciente, por exemplo, essa pessoa que falou o medo da cobra, né? O tio foi picado e aí o tio, ela achou que ia morrer, quase não morreu disso, mas aí ficou gravado no inconsciente dela. Ela tem medo disso até hoje, é uma coisa apavorante. Então, se ela chegar diante de uma cobra, ela vai ou ficar paralisada, ou fugir, ou qualquer coisa. Por quê? Porque está tudo dentro da nossa mente. Desde que a gente nasce, a gente vai captando informações. Muita informação. Você imagina o inconsciente captando tudo desde que você nasce. É muita coisa, né? Tem coisa que desde que a gente nasce que eu não lembro, mas o meu inconsciente lembra, pode ter certeza. Para finalizar, só para... E por último, eu vou falar para vocês como que a gente faz para superar o medo, para te ajudar a perder os medos. O inconsciente é tipo assim, ó. Você tá andando numa rua escura à noite, aí você tá passando por aquela rua, aí sua razão tá olhando para o lado e para o outro e fala assim, tá tudo bem, eu tô numa rua escura à noite. Aí razão pergunta pro emocional, emocional, tá tudo bem, a gente tá numa rua escura à noite? O emocional nunca sentimos nada diferente, aí tá tudo certo. Aí os dois resolvem perguntar para quem? Pro nervosinho, pro inconsciente. Aí vai os dois perguntar pro inconsciente. Inconsciente, tudo bem? Rua escura à noite. Aí o inconsciente vai buscar. Ele é muito rápido, tá? Não é uma coisa assim que fica assim, 5 minutos pro inconsciente buscar. Não. Ele busca em segundos, milésimos de segundos. Aí ele vai lá buscar a sua vida toda. Teve um dia que você estava passando uma rua escura à noite, você foi assaltado, e aconteceu alguma coisa muito terrível, só que tipo assim, o cara só levou o celular, não aconteceu nada, mas você passou muito medo. Aí passou, você não lembra daquilo, aí você está passando por uma rua, outra rua escura à noite, um lugar super seguro, cheio de câmera, policial andando, só que aí no seu inconsciente, risco de morte, foge daí, você está numa rua escura à noite. Aí inconsciente descarrega adrenalina pro seu corpo, aí começa a tremer. Começa assim, a suar frio, sai daí, não vai dar certo, vai acontecer de novo. Pessoas que têm medo de enfrentar situações por medo de sofrer, isso acontece. Às vezes a pessoa tem medo de enfrentar situações novas porque tem medo de sofrer, porque lá no passado já sofreram com situações ruins também. Então isso que o nosso inconsciente faz. Quinto e último, tá? Desencadeia sintomas físicos. Quem já sentiu o coração palpitar diante de uma situação? Quem já suou frio? Quem já sentiu arrepio? Quando é que eu tô melhorando bastante, mas se eu ficasse falando de vida, eu sentia arrepio todinho e começava a arrepiar. Quem já passou por uma situação muito estressante e começou a sentir dor no corpo todinho, nas costas? Quem já sentiu dor de cabeça por causa de situação? Eu senti tudo no corpo, a gente sente. Porque descarrega, é fisiológico. Quem já tremeu as pernas quando viu um motoqueiro passar? Motoqueiro com duas pessoas. Eu já fui soltada dentro do salão. Pronto. Gente, assim, ó, o que você perde com o seu medo? Agora eu quero que vocês reflitam, para pra pensar. Eu quero que vocês reflitam de verdade, pra gente finalizar aqui e fechar com chave de ouro. O que você tá perdendo por causa do seu medo? Porque eu não perco nada
por medo de um grilo. A não ser que ele chegue e encoste no meu neném. Aí o que eu vou fazer da minha vida, Valéria? Eu vou lembrar de você. Mas o que você está perdendo, às vezes, com medo, por exemplo, eu tinha muito medo de andar de avião, só que para ir para a cidade onde meu marido mora é 24 horas de ônibus, e de avião é 1h50. E o que a gente perde com medo? Perde tempo, qualidade da viagem, oportunidades. Gente, eu vou falar para vocês, muita coisa eu teria perdido se eu tivesse dado lugar para os meus medos. Muita coisa de verdade. Eu estava refletindo essa semana sobre essa palestra e eu conversando com o Ed, né? Ed, quanta coisa a gente fez com medo mesmo, né? Eu vou dar uma notícia para vocês. A gente sempre vai sentir medo, sempre vai sentir medo. Ah, mas você está falando, sempre sentir medo porque é do ser humano. Só que o que a gente tem que fazer? Tem que ir com medo. Porque o nosso inconsciente, ele sempre vai trazer uma proporção muito maior do que é. Qual que é o problema de eu estar aqui com vocês falando em público aqui? O problema é que eu posso cometer uma gafe, vocês podem dar risada de mim, podem ficar pensando em mim a semana toda, aleijando caído lá na frente, aleijando feio. Vocês podem... vocês vão ficar pensando em mim com medo do grilo, falei besteira, já me expulsa, também. Qual que é o risco de você falar em público, por exemplo, que é um dos maiores medos das pessoas? A pessoa imagina algo muito maior do que é, gente. Muito maior do que é. Se você não parar para pensar, quando acontece alguma coisa, a gente não fica pensando nas pessoas a semana toda. A gente tem nossa vida. De vez em quando você pensa uma coisa ou outra que você lembra que a pessoa fez, ou que aconteceu, mas você não dedica a sua vida a isso. Então tem pessoas que têm medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar dela. Tem medo, igual a Ruby falou, de falar um não para alguém. Eu tinha medo de falar não. Hoje eu não tenho mais. Só tem que falar com jeitinho, né? Você tem que chegar e falar, gente. Mas muitos medos, às vezes, o que a gente tem perdido com os nossos medos? Para refletir, o que você está perdendo com os medos que você tem? Está perdendo a vida? Está perdendo de viver? Porque eu não sei se vocês perceberam, o tempo está passando muito rápido. A Lu falou sobre o tempo. O tempo está voando. Eu lembro que a gente planejou, vamos fazer a palestra. E a gente já está aqui. Só para vocês verem, vocês vão lembrar de mim no final de ano, em dezembro. A gente está em outubro já? Setembro? Outubro. Meu Deus, olha já. No final de ano vocês vão pensar assim, olha, parece que foi ontem que eu estava na palestra que a Ruby e a Leide fizeram. Vocês vão lembrar disso daí, no final de ano. Fica marcado com vocês esse dia. Porque o tempo voa, o tempo passa muito rápido. O tempo não tá. Só eu tô achando, gente? Não tá Passando muito rápido. O que você está perdendo com seus medos? Por que você não faz as coisas por causa de medo? Vai chegar final de ano e tem muita coisa que a gente não fez, por quê? Porque deixou o medo paralisar, o medo parar. Onde que a gente vai chegar com isso? Então, qual que é a diferença das pessoas que têm sucesso no propósito e das pessoas que não têm sucesso no propósito? Não é a falta de medo. Ser corajoso não é falta de medo, é você ir com medo. E aí, chega no meio do processo, você vai, você treme. A primeira vez que eu falei em público, perdi a voz, e aí foi uma coisa. Só que fazem anos, fazem mais de 10 anos. Te dá dor de barriga? O Lidiane do Douglas. Nossa, gente, não conta essas coisas passar. Então você perde a voz, você fala fino, você fala uma coisa. É muito ruim. Você deixa de viver se você travar para os seus medos. Qual medo está te travando hoje? Qual medo está impedindo você de viver o seu propósito, né? O João falou muito bem aqui sobre propósito, falta de foco, às vezes, só que às vezes o medo impede a gente de avançar. Já pensou se eu tivesse deixado de fazer muitas coisas por causa de medo? Eu tenho certeza, e tem muitas pessoas que se entregam de verdade ao medo de viver a mesma dor, ao medo de viver a mesma situação que passou lá no passado, pessoas que se entregam às vezes a uma depressão, porque a pessoa sente tanto medo de sentir dor de novo, que o inconsciente, para proteger ela, fala assim, melhor você ficar dentro de casa, sozinho, ninguém te incomoda, tem medo de lidar com problemas, lidar com situações, aí vira uma coisa patológica, as pessoas realmente precisam de ajuda. Então o medo, ele é muito grave, se você deixar ele dominar, tá? E a maioria das pessoas, eu vou falar para vocês algo, no leito da morte, isso é uma pesquisa real, a maioria, se não quase todas as pessoas no leito de morte,
Se for perguntar para elas o que você se arrepende de ter feito durante a sua vida, que aconteceu durante a sua vida, quais são os seus maiores arrependimentos? O maior arrependimento das pessoas não é o que elas fizeram, é o que elas deixaram de fazer. Exatamente isso. Você vai lidar com alguém que está ali no leito da morte, você pergunta para ela qual é o seu arrependimento, porque eu deixei de fazer, porque por causa do que os outros iam pensar, por causa do que os outros iam falar, por causa do medo. Então, é isso que acontece. A gente tem que parar hoje e falar assim, agora eu vou viver de verdade, eu tô nem aí, com responsabilidade, tá? Depois não sai fazendo um monte de coisa, eu vou me dar qualquer medo, não façam isso. Com responsabilidade. Faz tudo que você quer. A pessoa quer passear, vai passear 2 horas da manhã. Fala, Legiane, fala comigo mesmo. Não tenha medo. Com responsabilidade. Lembre-se que tem o medo real e o medo imaginário. Tem o medo desproporcional, lembre-se disso. E qual a solução para o medo? Vocês sabem? Qual que é a solução? Não tem medo. Não tem medo. Não, tem uma notícia para te dar. Encarar o medo. Eu tenho uma resposta para isso. A gente sempre vai sentir medo. Sempre. Sempre. Tem coisa que vocês vão falar para mim, tem medo, eu ainda tenho medo. Mas vai com medo mesmo. Essa é uma das soluções. Tem medo de alguma coisa? Enfrenta e vai com esse medo mesmo. Agora eu vou dar uma dica para vocês, para perder o medo. Começa a se expor diante desse medo gradativamente. Tenho medo de falar em público. Começa para 2 pessoas. Depois, chama mais uma, começa para 3. Ah, mas eu ainda foi difícil. Faz de novo. Vai se expondo aos seus medos de forma gradativa. Quando o Euclédio estava lá na minha janela, lá fora, no grilo, todos os dias eu levantava, bom dia, Euclédio, tudo bom com você? Eu ficava olhando para ele. Teve um dia que eu fiquei bem assim, olhando, eu falei, por que eu tenho tanto medo de você? Aí eu fiquei olhando aquelas anteninhas assim, eu fiquei tipo, fiquei um bom tempo observando, olhando, eu falei, mas você não vai fazer nada contra mim, você é tão pequeno, por quê? E fiquei lá, se expor ao medo, só que não abri a janela. Fiquei só lá, o vidro fechado, eu lá olhando para o Euclédio, por que eu tenho tanto medo de você? Mas se exponha aos seus medos. Tinha medo de viajar de avião, fui com medo mesmo, pedindo perdão para Deus, falar, Deus, se for a morte de avião, eu vou pro céu, eu não vou. Vai com medo mesmo. Leite, assim, eu sou da área da educação, né? E tem um livro que eu trabalhei com as crianças referente ao medo, referente ao que você está dizendo, né? E chama Chapeuzinho Amarelo. A gente conhece a história do Chapeuzinho? Tem a da Chapeuzinho Azul, que já trabalha com outro foco, mas tem o Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque. E ela fala exatamente isso, né? Sobre o medo de uma forma lúdica, né? Onde é uma menina que ela tinha, o medo dela era um medo que paralisava os sonhos, paralisava a vida dela como criança, ou seja, ela deixou de viver a infância dela por causa do medo. Quando ela enfrentou o medo de frente, ela viu que ela teve uma vida totalmente transformada. E as crianças ficam assim. As crianças então, assim, de uma forma lúdica, eu conversando com eles de uma forma lúdica, o que você tem medo? Muito interessante. Então, assim, por isso que eu falei, né, no começo o medo, quando ele é um medo patológico, quando ele te paralisa os seus sonhos, paralisa a sua vida, e o medo que ele faz parte da nossa vida quanto proteção. Isso aí vai sempre existir. Isso sempre existe, exato. E assim, gente, bem interessante o que você falou, porque se você parar para pensar, uma coisa que eu tenho ouvido muito é referente à história de vida das pessoas, né? Gente, cada um tem uma história de vida, assim, são pessoas vitoriosas por tudo que já passaram. E por ser pessoas tão fortes que continuam em pé, tentando, né? Indo com medo mesmo. Porque o que acontece? De acordo com as nossas experiências ruins, se você deixar esse medo travar você, porque o seu inconsciente vai tentar te proteger para não passar a mesma coisa que você passou lá atrás. O mesmo sentimento de humilhação, sentimento de rejeição, sentimento de vergonha, sentimento de ódio, sentimento... Imagina os piores sentimentos
durante a nossa vida, principalmente na infância, a gente grava muita coisa que acontece. Tem muita gente que eu atendo que sofreu bullying na infância, então são pessoas que tiveram os mais diversos apelidos que vocês possam imaginar, que mexeram totalmente com a autoestima. Então, se a pessoa for paralisar por conta disso, a pessoa não avança. A pessoa, por isso que eu falo para vocês, independente da história de vida, vai enfrentando esse medo gradativamente, você vai ver que não é tão ruim. Pode falar, Charles. Eu tenho medo que me ajuda já faz muito tempo, né? Eu tenho moto já faz 20 anos, né? E eu morro de medo de andar de moto. O pessoal fala, Charles, tem moto, morro de medo de andar de moto, mas eu adoro. E caí 3 vezes parado. Nunca andando. Então assim, eu sou muito prudente porque eu sei que se eu acelerar um pouquinho mais, a moto vai, é perigoso eu morrer, sabe? Então eu sou muito Isso te prudente. ajuda a ser prudente, porém não te paralisa. Isso é perfeito. O medo te ajudar com a prudência, porém não te paralisar. Exato. Esse é o medo na dose certa. E o que acontece? Por último, quando você vai se expondo a esse medo aos poucos, gente, uma coisa que eu estou fazendo muito é sair do padrão. Tudo que eu tenho medo, eu vou lá e faço. Eu falo assim, faço. Se precisar passar vergonha, eu vou passar, eu vou fazer. Vou fazer tudo que eu tenho medo de fazer. Menos ainda do grilo, que ainda estou... Tudo que eu tenho medo de dirigir, por exemplo, eu vi que quem tem medo de dirigir por alguma situação que bateu, que seguiu um passo a passo, né? Porque tem, às vezes não aconteceu, você só ralou o carro, mas aquilo fez com que te travasse de uma tal forma que você não queira mais dirigir. Sim. E aí a primeira coisa é, primeiro, você entrar dentro do carro. Você entrar dentro do carro e se sentir segura. Ok. Primeiro dia eu entrei dentro do carro e senti segura. No outro dia, eu já ligo, eu entro no carro, já vou seguir o carro. Mas gradativamente você você está dizendo, gradativamente você vai, aí você liga o carro, você já entrou, se sentiu segura, ligou o carro, não aconteceu nada. Né? O seu inconsciente começa a se expor e ver assim, ele tem uma nova experiência referente à mesma situação, ele começa a enxergar, realmente, não tem perigo, igual você falou, gradativamente, realmente não tem perigo nenhum, então fica gravado no seu inconsciente uma informação positiva referente àquela situação, exato, é se expor ao medo gradativamente. Eu quero que todos falem assim comigo, superação. Superação é quando você tem medo e você vai mesmo assim, você superou aquilo, você teve superação. Então você precisa superar os seus medos para você conseguir avançar. E eu quero que vocês saiam com essa reflexão. Não deixa o medo te paralisar mais. Não deixa. Então, sair do padrão, para o seu inconsciente criar novas memórias referente àquela situação. Porque aí vai chegar uma hora que o seu inconsciente vai se expor de novo àquela situação e vai criar um novo link. Igual, se você tivesse passado por aquela rua escura à noite, ver aquela lembrança, foi assaltado, só que aí você todos os dias tem que voltar do serviço e passar naquela rua escura à noite. Seu inconsciente vai criando novas memórias de que aquilo não é tão perigoso assim. Então, no primeiro dia você passou com a perna tremendo. Você foi, quase caiu, quase tropeçou, foi. Segundo dia a perna tremeu menos, mas tremeu. Terceiro dia, não, tá tudo bem, vou andar. Seu coração disparou. Quarto dia, isso eu falo de dias, mas pode levar um tempinho a mais, tá bom? Mas é se expor aos medos, de forma responsável, tá bom? Então essa mensagem que eu trouxe para vocês, espero que faça diferença na vida de vocês de coração. É algo que está mudando, transformando a minha vida, essa visão. Fiquei muito feliz com o convite da Ruby quando ela pediu para a gente trazer isso para vocês. Fico muito feliz porque a gente, igual por exemplo, a gente pensou em fazer para 12 pessoas, não foi, Ruby? E graças a Deus tem mais que 12 pessoas aqui. Eu gostaria que essa mensagem fosse passada para muito mais pessoas. E vocês podem passar essa mensagem para frente. Quando vocês encontrarem alguém que está passando por alguma situação assim, tenho certeza que vocês podem ser usados para ajudar pessoas lá fora. Então essa mensagem não vai ficar só aqui pra gente. A gente vai superar os nossos medos, vai passar para as pessoas lá fora. A gente vai começar a aproveitar melhor o nosso tempo, igual a Rui falou, ter foco, fazer uma lista de tudo que a gente vai fazer. Eu tenho meu celular, funciona demais. Eu esqueço, gente, eu tenho muito problema com esquecimento. Mas aí as pessoas falam, você tem problema, mas você faz bastante coisa. Porque eu anoto, tudo eu anoto. Eu tenho uma agenda aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma coisa boba que eu anoto.
almoçar amanhã na casa dos meus pais. Aí eu anoto lá na agenda, que amanhã eu tenho que almoçar na casa deles. Não que seja isso, mas vai que, né, uma outra lista. Não, já tá ao contrário, já. Então, assim, na agenda, eu anoto tudo que eu esqueço, de verdade. Parece besteira almoçar na casa dos meus pais, mas eu esqueço. E aí tem que anotar. Então, muito importante a dica que ela me deu. E é isso, tá bom? Vou abrir pra gente finalizar, tá bom? Para 3 pessoas fazerem perguntas ou falar. Tem alguém? Se não tiver, a gente pode ir à vontade. Tá tudo ok? Não ficou nenhuma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar, falar alguma coisa? Se entregar ao seu medo? Pode falar. Deixa eu falar. Quando uma criança é referente a um assunto assim que a gente como cristão vê que é errado, né? Mas a pergunta é, se a pessoa sofre alguma coisa quando é criança, ela sofre um abuso sexual, ela pode futuramente, é uma menininha, sofrer um abuso, uma mulher mais velha, né? Tá entendendo? Porque tem criança aqui. Aí quando ela cresce, ela vai travar e não vai ter um relacionamento com um homem ou com uma mulher, sei lá, vai ter algum distúrbio nessa área por conta de uma situação que ela passou quando era criança. Tem relação a esses distúrbios hoje em dia? O que acontece? Ótima pergunta. Quando a gente nasce, igual eu falei pra vocês, o nosso inconsciente ele grava tudo que acontece. Só que cada inconsciente interpreta as coisas de uma forma diferente. O seu filtro é diferente do meu, diante de uma situação. Então, às vezes, tem crianças, tem pessoas que sofreram abusos na infância e que vão interpretar aquilo de uma forma quando crescer. E isso explica, às vezes, tá? A questão até do homossexualismo. Tem homens que foram, porque tem criança, dá pra gente expor, mas sofreram algum tipo de abuso pelo mesmo homem por homem. Aí o homem cresce e tem homens que vão ter pavor disso, só que tem homens que vão se entregar ao homossexualismo. Aí você pensa, que louco, mas ele foi abusado por um homem. Só que a primeira experiência que ele teve foi com um homem. Então, às vezes, a criança ela não tem entendimento do que está acontecendo, mas tem um prazer mecânico. Que a criança ela não está preparada psicologicamente ainda para um ato assim, porém, às vezes sente prazer e fica se sentindo culpado o resto da vida por causa disso. Por que eu senti prazer por uma situação onde eu fui abusado, às vezes? E aí acaba se interessando pelo mesmo sexo, entendeu? É mais ou menos isso. Então, e pode acontecer ao contrário, pode ter aversão até a esse tipo de coisa, ou pode ter aversão ao homossexual. Então, cada um interpreta a situação de uma forma. Então, é muito particular. Não tem como eu pegar e falar algo para vocês assim. Eu tenho que sentar e entender a história de cada um. E aí a gente vai começando a entender o porquê que você tem muitos comportamentos assim hoje. Então, precisa entender o que aconteceu com você. E para entender o seu comportamento hoje, com a sua história lá no passado, entender como o seu inconsciente interpretou tudo isso. Então, tem muita coisa que às vezes eu converso com as pessoas e a gente consegue identificar. Aí cai a ficha, você fala assim, era por causa disso. Então, existe a possibilidade, sim, da pessoa. Às vezes, parece que é muito ilógico ser abusado por um homem e se tornar homossexual, às vezes. Sim. Porque sentiu prazer lá, se sente culpada, é algo que vai contra os princípios dela, mas ela acaba cedendo porque cada inconsciente interpreta de uma forma. E aí depende. E pode ser ao contrário também. Por exemplo, pessoas que têm problemas nessa área, né? Sexual, às vezes por causa de um abuso. Tem diversas situações, diversas. Mas hoje em dia, parece que é uma coisa um pouco tabu e difícil de falar, mas 95% das pessoas que eu atendo sofreram abuso na infância. E a infância é onde você está mais frágil. Uma criança não tem entendimento, uma criança é totalmente inocente. E aí, o adulto que faz isso com uma criança, também um dia já foi abusado lá atrás. E acabam sendo vítimas de vítimas. Um acaba reproduzindo aquilo que viveu, sabe? Acaba reproduzindo. Às vezes não. Sim, muito. Um exemplo, uma pessoa que grita com a outra, que maltrata a outra, é porque ela está pedindo socorro por dentro. Porque ela está mal também. Então você vê que são vítimas de vítimas. Às vezes podem não ter sido abusadas sexualmente, mas podem ter sido abusadas emocionalmente ou psicologicamente. Uma pessoa que faz isso, ela não teve uma estrutura familiar adequada. Certeza, isso é certeza.
Existe pai, existe mãe, existe estrutura dentro de casa. Então não é só carinho, tem que ter limite com educação também. Não é só educação, tem que ter limite, tem que ter carinho também. Então, gente, é muito, muito complexo. É que eu não vou entrar nisso, porque senão o horário vai se estender, mas a pergunta é ótima. 2 pessoas mais querem falar? Alguma coisa? Não? Então, ok. Gente, um prazer ter vocês aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Agora a gente tem os comes e bebes ali. Você quer falar alguma coisa? Só tirar uma foto. Vamos tirar uma foto? Pessoal. Vamos. Alguém tem? Você vai tirar o seu? Não, a gente pode pegar e tirar uma selfie, né? Com Pode todo ser. mundo, né? Vamos tirar sim. Gente, aí depois da foto tem os comes e bebes ali. Fiquem à vontade, tá? A gente vai trocando ideia aí durante o final. Quem vai vir tirar a foto da Ruby? Não, a gente tira selfie. Quem Tira pegou de lá pra selfie? cá. Mas todo mundo tem que ficar em pé, fazer Vamos uma... em pé, gente. Vamos fazer uma... Não vem cá, gente. Vamos sair na foto. Jimmy, Eu achei que era mais tarde. Tem que tirar bastante, né? Porque aí a gente poder todas. aí ela escolhe a foto que quer, né? Poxa, não mais, deixa eu tirar a foto. Pode tirar o meu. Depois eu te conto. Peraí, deixa eu só... Tá bem? Bem, foi Márcia. Tudo bem, amor? Cadê os bebês? Esse? Aquele pequenininho que cantava lá na frente? Está na palestra ainda. E a sua, cadê? Está em casa. Eu queria 2 crianças, hoje foi o dia aqui.